Você tem o hábito de se auto-observar? Você já parou para pensar o que significa auto-observação? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, o vídeo de hoje é sobre esse tema, fica aí. Olá, bem-vindos ao Estante Branca, e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a auto-observação. O conceito de auto-observação parece muito simples, mas na prática não é tão simples assim. Se auto-observar consiste em olhar para si mesmo. Olhar para suas atitudes, para suas emoções, para o seu comportamento, para a maneira como você reage aos acontecimentos da vida, às situações, o que te deixa bem, o que te deixa mal, enfim. A auto-observação é um mergulho dentro de si mesmo. A auto-observação ela é uma ferramenta muito útil no processo de autoconhecimento, porque quem se auto-observa se conhece. Então hoje nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre esse tema, sob a ótica desse livro aqui, que é o Tratado de Psicologia Revolucionária, foi escrito pelo Samael Aun Weor. Eu não sei se é bem assim que pronuncia, mas esse aqui é o livro. Esse livro aqui, a edição dele, na verdade, essa edição que eu tenho é de uma editora que já não existe mais, editora Divina Mãe. Eu consegui esse livro, na verdade eu não comprei, eu consegui esse livro numa troca no Scooby. E eu gosto muito de trocar livros no Scooby porque você muitas vezes consegue livros que não são mais editados, é muito legal, ele veio novinho pra mim. O Samael Aun Weor é o fundador do movimento gnóstico e ele escreveu vários livros e, segundo eu me informei, todos os livros escritos por ele são livres de direitos autorais. Ele nunca quis receber pelos direitos autorais dos livros. Então é muito comum esse tipo de livro ser doado e eu procurei saber no site da Gnosis Brasil tem link para todos os livros em PDF, inclusive esse. Eu vou deixar aqui na descrição, caso alguém se interesse em baixar o livro. É uma edição muito bonita, eu gostei muito dela, mas se você for procurar o livro para comprar, você vai encontrar edições diferentes. E esse livro aqui, na realidade, eu conheci num curso que eu fiz na universidade onde eu trabalho, que costuma ser oferecido alguns cursos livres. Eu me inscrevi num curso de autoconhecimento e meditação. E foi um curso muito interessante, foi um curso rápido, e entre os livros que foram abordados pela professora estava esse aqui. E eu achei esse livro muito interessante. Eu não sou gnóstica, não conheço a fundo a doutrina, a filosofia da Gnosis. Esse é o primeiro livro com o qual eu tenho contato, mas eu achei bem interessante. Esse livro tem capítulos bem curtinhos, não sei se dá para vocês verem. Os capítulos são bem curtos, normalmente são 2 ou 3 páginas no máximo, e cada capítulo trata de um tema relacionado às características humanas. Alguns capítulos desse livro, em especial, tratam da autoobservação. Eu vou deixar aqui na descrição todos os capítulos que abordam esse tema, caso vocês queiram ler depois, mas eu gostaria de falar sobre alguns com vocês, porque é muito interessante a maneira como ele aborda. Várias doutrinas, várias filosofias abordam esse conceito de autoobservação. Não é um conceito novo, ele está presente em muitas filosofias, cada um aborda a sua maneira, mas o significado na realidade é o mesmo. É a autoobservação como ferramenta para o aprimoramento pessoal. Eu vou ler um trechinho para vocês, eu separei alguns capítulos, não dá para falar de todos porque são muitos que abordam esse tema. O primeiro que eu gostaria de falar com vocês é o capítulo 13. O título é Observador e Observado.
Aí, logo no começo aqui, o autor diz o seguinte: é muito claro e não resulta difícil de compreender que quando alguém começa a observar-se seriamente, partindo do princípio de que não é um, mas muitos, começa a realmente trabalhar sobre tudo isso que carrega dentro de si. Aí logo abaixo ele diz: se alguém realmente e com sinceridade começa a observar-se internamente, dividir-se-á em dois, observador e observado. Então é interessante esse capítulo porque ele aborda esse conceito dos egos, né? Que nós, na realidade, nós não somos um, nós somos vários. Nós temos vários eus dentro de nós. E reagimos a isso de acordo com o que nos acontece. Então são as nossas características internas que precisam ser trabalhadas. E ele aborda esse conceito do observador e observado justamente para nos dizer que nós precisamos trabalhar não só a observação, que isso nós estamos muito habituados a fazer, que é observar os outros, mas principalmente nos auto-observar. Porque através da auto-observação nós vamos nos conhecer melhor, nós vamos identificar os nossos defeitos, né, ou não defeitos, mas assim, características que precisam ser trabalhadas e que podem ser melhoradas. Aí tem um outro capítulo que eu achei muito interessante também. Esse aqui eu achei muito interessante. É o capítulo 17. O nome dele é Criaturas Mecânicas. Aí logo no começo ele já diz assim: certamente, em cada dia de nossa existência, existe repetição de eventos, estados de consciência, palavras, desejos, pensamentos, etc. Ou seja, aqui ele já começa dizendo que nós somos seres que normalmente repetem um padrão de comportamento. Então, se a gente parar para se observar, um determinado defeito nosso ou uma característica que não é tão legal, ela certamente se repete e ela se manifesta normalmente com determinados gatilhos. Isso é importante da gente observar, eu digo isso por experiência própria. Uma determinada característica de comportamento, né, que eu tenho e que eu sei que precisa ser mais trabalhada, que às vezes eu estouro muito fácil, eu fico irritada, eu comecei a prestar atenção no que desencadeava a minha irritação. Quando eu me percebia muito irritada com uma determinada coisa, eu comecei a parar e a observar. Poxa, mas por que que isso me deixou? Por que que eu fiquei irritada agora? Por que que eu tive essa explosão de irritação? Aí eu comecei a identificar as causas daquilo e comecei a identificar que eram as mesmas situações que me levavam a esse tipo de comportamento. Então agora eu já posso começar a trabalhar sobre isso. E isso em qualquer característica nossa, qualquer característica que nos incomode. Aí aqui embaixo ele fala assim, eu achei muito interessante. Se alguém de verdade quer chegar a conhecer a si mesmo, deve começar por observar sua própria conduta ante os acontecimentos de qualquer dia da vida. Ou seja, a autoobservação é algo que tem que ser praticado o tempo todo. Tem uma outra parte aqui que eu achei legal também, que ele diz que... acho que tá aqui atrás. Aqui. Comecemos por comportar-nos conscientemente durante uma pequena parte do dia. Necessitamos deixar de ser simples máquinas, ainda que seja durante uns breves minutos diários. Isso influirá decisivamente sobre nossa existência. Então, nesse capítulo, ele aborda uma questão que é muito pertinente no nosso dia a dia. Nessa correria da nossa vida, muitas vezes nós nos comportamos como o título do capítulo diz, como criaturas mecânicas. A gente vai vivendo ali, meio que no piloto automático, sem prestar muita atenção no que está fazendo, e acabamos repetindo padrões de comportamento, sem parar para pensar no que a gente está fazendo,
e, consequentemente, isso atrapalha o nosso autoaprimoramento. É o conceito de se auto-observar para se aprimorar. Se auto-observando, você conhece a si mesmo, conhece os seus defeitos, conhece os seus pontos fracos, conhece o que você precisa trabalhar. Então, tem vários outros capítulos aqui no livro que abordam sobre isso, e ele é muito interessante a maneira como o autor escreve. Quando você começa a ler o livro, você pode estranhar, pode causar um certo estranhamento, porque ele fala de uma maneira como uma pessoa falando algo para você de uma maneira bem enérgica. Mas logo você se habitua ao estilo de escrita dele, e ele é bem direto no que ele fala. Por isso que os capítulos são curtos, mas eles são bem profundos, e é muito legal para essa questão da autoobservação. Se vocês quiserem conhecer esse livro, é bacana. Não há necessidade de você fazer parte da Gnosis ou se tornar adepto do movimento gnóstico. A proposta, inclusive, do nosso canal é justamente essa, é conhecer conteúdos variados de diversas vertentes filosóficas, diversas doutrinas, sem se apegar à religião. Então aqui nós vamos abordar livros de áreas variadas, de doutrinas diferentes, sem se ater à religião. Então, aí fica essa dica para esse livro, que é super bacana. Se auto-observar, gente, não é uma coisa fácil. É uma coisa que a gente tem que começar aos poucos. Ninguém consegue praticar auto-observação o tempo todo, porque você não consegue estar ali prestando atenção, na verdade, em tudo que você está sentindo, em tudo que você está pensando, por que você está fazendo isso, por que você está fazendo aquilo o tempo todo. Mas é um exercício possível. Começa praticando aos poucos, começa a se auto-observar, mais naquelas situações de conflito, quando você está sentindo que algo está te incomodando. Começa dessa maneira. Você vai ver que não é fácil, mas é possível e faz muito bem. A autoobservação é um exercício fantástico que vai te fazer enxergar coisas incríveis sobre você. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aqui pra gente, deixa os comentários. Se quiserem dar outras dicas de outros livros que abordem autoobservação, é bacana, a gente adora ter indicações de novos livros. E é isso. Se você gostou, se inscreva no canal também para não perder os vídeos novos. E até a próxima. Tchau!